O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Pergunta de número 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Pergunta de número 953A. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Pergunta de número 953B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Ao iniciarmos nossa reflexão desta manhã, convidemos o pensamento para a suavidade do Evangelho. Hoje vamos ler e comentar uma mensagem preciosa do Espírito Emmanuel, intitulada Misericórdia Sempre, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos conduz a um entendimento mais profundo da parábola do bom samaritano, mostrando que a misericórdia, para ser autêntica, precisa alcançar todos os que caminham conosco, os feridos da estrada, mas também aqueles que, embora de pé, revelam-se igualmente necessitados de compreensão. Abramos, pois, o coração para essa lição que amplia a visão do amor e nos convida a um sentimento mais maduro e universal. Misericórdia sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, Lucas 10:29, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o Mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão.
simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e tanto quanto possível ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos generosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Emmanuel. Prezados irmãos, a mensagem de Emmanuel inicia retomando o episódio em que Jesus narra a parábola do bom samaritano. Curioso notar que, após a narrativa, os apóstolos comentam severamente a atitude dos personagens que deixaram o homem ferido na estrada. E é então que o mestre aprofunda o ensino, revelando que a misericórdia verdadeira não se limita ao julgamento da cena visível. Jesus explica que se alguém caminhasse realmente irradiando amor, encontraria motivos de auxílio muito além daquele que for agredido. Ele nos convida a enxergar que todos ali, o sacerdote, o levita, o hoteleiro, os malfeitores e o próprio samaritano, eram igualmente candidatos à compaixão. Cada um trazia a própria necessidade, cada qual carregava sua sombra e seu desafio, e todos precisavam de ajuda na jornada da vida. A lição é clara: a misericórdia não escolhe destinatários. Socorrer o ferido é indispensável, mas compreender o egoísta, sustentar o companheiro no dever, orar pelos que erram, fortalecer o trabalhador do bem, tudo isso também é misericórdia. Jesus encerra afirmando que, enquanto a misericórdia não se fixar em nosso coração, não teremos encontrado o caminho da paz e do reino do amor. É como se dissesse: quando aprendermos a ver todos como filhos de Deus, igualmente dignos de ternura, nossa alma encontrará o repouso interior. É um convite para dilatarmos o olhar, deixando que o amor seja mais vasto, mais silencioso, mais constante. A verdadeira caridade não se limita ao gesto imediato, mas se estende ao entendimento, à indulgência, ao perdão e à oração. Ave Cristo. Meus prezados irmãos, a ouvinte Dalva Elisa de Paula Oliveira, residente em Uberlândia, participa do nosso programa para compartilhar pedido de oração em favor de Maria Elizabeth de Oliveira, sua irmã diabética, que fez há 3 meses ponte de safena. Nesta terça-feira, ela levou uma queda e fraturou o ombro. Segundo Dalva, a mana não vai poder operar, está imobilizada e vai ficar um bom tempo sem mexer. Devido ao quadro geral, requer muitos cuidados, razão pela qual solicito as nossas vibrações, pedindo a Deus
a permissão para que os espíritos benfeitores e curadores olhem por ela. A nossa irmã Sueli Jado Canha, de São José dos Campos, estado de São Paulo, em mensagem de voz, faz o seguinte pedido de prece. Bom dia, seu Hélio, tudo bem? Eu gostaria de pedir oração para Julieta Fogaça, que ela está com a traqueia, fez traqueostomia e não consegue, foi fazer os exames e precisa falar, sair a voz um pouquinho para poder retirar. E ela já faz parte do nosso, ouve as orações que eu mando toda manhã, e ela tem muita fé, e ela acredita que com a ajuda espiritual ela vai conseguir. Então ela tem muita fé e gostaria de pedir ao grupo de oração que orasse por ela. Julieta Fogaça, ela mora em Araçatuba e ela fez esse pedido. E eu estou pedindo por ela também no grupo de oração, que eu confio e tenho muita fé também, que unidos nós venceremos. Bom, muito obrigada. Que Deus, nosso Pai, possa ampará-la e assisti-la em suas necessidades, para que nossa irmã Julieta Fogaça possa vencer com resiliência essa provação. Vamos orar. Oremos pelos moradores de rua e todos aqueles que não têm lar, que enfrentam o frio, a fome e a solidão nas ruas do mundo. Roguemos a Jesus que os envolva no seu manto de proteção e amor. Inspira, Senhor, os corações generosos a estenderem mãos fraternas e auxiliares. Que esses irmãos encontrem abrigo, amparo e a certeza de que são filhos queridos de Deus, jamais esquecidos por Ti. Senhor Jesus, agradecemos também pela lição de misericórdia que hoje iluminou nossas consciências. Ampara-nos para que o coração se faça mais compreensivo, mais paciente e mais disposto ao bem. Que possamos enxergar naqueles que erram irmãos necessitados de luz, naqueles que sofrem companheiros a serem amparados, e em nós mesmos almas em aprendizado contínuo. Que a Tua paz se estenda por nossos lares e por todos os que nos acompanham neste momento, fortalecendo-nos no propósito de servir e amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.